Bom, boa noite a todos vocês, tá? Boa noite a quem nos assiste pelo YouTube. Estou colocando aqui para gravar. Espero que grave direitinho, né? Nós estamos sem a nossa assistente hoje, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da liberdade. Todos esses trabalhos aqui vocês já conhecem na casa, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar e a gente passa um pouquinho mais de informação, inclusive mais atualizado alguns horários aí que estão desatualizados, alguns pequenos horários aí, tá bom? Bom, e antes da gente começar, eu gostaria então de fazer uma prece com vocês, pediria que vocês fechassem seus olhos, né? Elevando o seu pensamento, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse grande mestre incansável, aos mentores dessa casa espírita, aos nossos mentores espirituais que nos acompanham e que tenhamos uma tranquilidade, serenidade suficiente nessa noite para que a gente possa absorver todos os conteúdos e conhecimentos que serão veiculados, que estejamos em paz e com muita tranquilidade durante toda essa apresentação dessa palestra, que assim seja. Quando a gente vai falar então sobre as leis de Deus, esse esqueminha aí fala um pouco sobre todo o conjunto de 10 leis, né, que a gente tem. Eu sempre coloco ele para a gente entender todo esse cenário das leis a que estamos sujeitos, e a gente tem a lei de liberdade que está em verdinho ali, que é o que eu vou falar hoje. Então nós temos aí mais, em roxinho, mais 3 leis para que a gente finalize todo esse processo das leis de Deus, né, que são 10 e que são tão importantes na nossa vida, né? Bom, então quando a gente fala da lei da liberdade, a gente começa pensando, né, liberdade do quê, né? Liberdade de decisão, né, de ações, etc. Mas, na verdade, essa liberdade, ela trata de muito mais que isso do que o nosso poder de decisão de uma situação no nosso dia a dia, né? Se eu vou botar a roupa vermelha ou azul, o sapato bege ou vou botar tênis, é muito mais do que isso, né? Na verdade, são decisões. Será que a gente tem liberdade para escolher as nossas provas, as nossas expiações? Será que a gente tem liberdade suficiente para poder prever o futuro, né? As fatalidades, o conhecimento, né? O pensamento, a liberdade de pensamento, até onde a gente tem liberdade de pensamento, né? De consciência. E a gente vai falar de consciência, porque quando a gente fala nessas leis divinas, a gente começa a olhar para uma questão muito importante, que é o juiz de todas essas leis, que é a nossa consciência. E o termo consciência, ele é importante de ser esclarecido, e eu acho que vocês já têm uma ideia do que seja, mas é sempre bom a gente reforçar, né? Consciência, pelo termo, pelo dicionário, está falando consciência. Ciência é conhecimento, ou seja, é a percepção que eu tenho do bem e do mal. E a gente pode aprofundar um pouquinho mais ainda dentro desses conceitos, né, a respeito de consciência, e a gente pode falar um pouquinho sobre a liberdade, né, que a consciência, essa liberdade associada à responsabilidade e o respeito ao direito do outro. Vai ter uma pergunta do Livro dos Espíritos que vai falar o seguinte: né, se a gente tem a gente tem uma liberdade total como ser humano, e às vezes a gente acha que eu sou livre para tomar toda a decisão que eu quiser, para fazer do jeito que eu quiser e da forma que eu quiser, mas não é assim. A partir do momento que você está num ambiente com uma pessoa apenas, você já está limitado na sua liberdade. Porque se você respeita o direito do outro e o outro respeita o teu direito, então a tua liberdade já está tolhida, ela já está delimitada. Então a liberdade, ela tem um cenário, né? É uma flexibilidade e também depende da evolução do espírito, né? Do nosso enquanto espírito. Então, a liberdade pressupõe um desenvolvimento moral e intelectual do espírito, olha só, para que se possa escolher livremente o bem. Ou seja, eu evoluo de tal forma que aí eu tenho uma visão tão generalista e tão ampla, né,
dos acontecimentos da vida, das questões morais, que eu consigo escolher de forma livre o bem. Então, consciência que rege todas, que é o juiz de todas essas leis, ela está dentro de nós, né? Então, o quão eu consigo entender, né? Quão eu consigo ter consciência dessas leis. E tem um outro termo que nos ajuda muito a entender consciência. Eu bato nessa tecla da consciência porque ela é importante a gente entender o sentido da palavra. É a faculdade de julgar também os próprios atos, né? Então, quando eu falo, eu tenho consciência das consequências do ato ou da decisão que eu vou tomar, né? Então, eu consigo julgar o meu próprio ato. Olha, isso é consciência. Olha que interessante. Então, quando eu tenho consciência, eu já estou num patamar que eu consigo analisar consequências, né? E eu consigo entender o que pode estar acontecendo em função desses atos. A percepção do que se passa em nós e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala em consciência, ela tem esse sentido bastante amplo e bem importante. Então, quando a gente vai falar em lei da liberdade, a gente tem que passar por uma série de contextos, né? Que é a liberdade de pensamento, a escravidão, né? Se a gente está falando de liberdade, a gente pode falar em liberdade física também, não é só de pensamento. Então eu posso pensar no meu direito de ir e vir, ele também pode estar tolhido, e a escravidão é um desses pontos. Então quando a gente fala em liberdade, a gente também está olhando para isso, né? Fatalidade, motivação das ações humanas, o livre-arbítrio. Eu posso estar livre para escolher os meus caminhos, mas eu terei responsabilidade pelas consequências da minha decisão, né? Então, eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio, mas eu também tenho a lei da ação e reação. Então, eu posso ter de volta situações em decorrência daquelas minhas atitudes. E isso é muito comum. Se a gente olhar e fizer destrinchar o nosso dia a dia, o nosso mês, o nosso ano, a gente vai ver que às vezes a gente está pagando situações ou passando por situações que é decorrência das decisões que tomamos ou decisões não muito bem tomadas que aconteceram num passado recente ou distante, né? Então a gente está arcando com essas consequências, ou seja, tenho liberdade, porém eu tenho que ter responsabilidade sobre os atos, né? E assim por diante tem uma série de elementos. Lei de Deus, que a gente não pode esquecer, né? São naturais, eternas, imutáveis, justas, né? Então ela quer o nosso bem, né? É um Deus que quer que a gente chegue até Ele, que a gente evolua, que a gente passe pelas nossas dificuldades, mas que a gente realmente chegue até lá. Então tem uma série de situações e ela também vem escrita em vários lugares, ela vem dita por vários profetas e ela está aí o tempo todo na nossa consciência, né? Que é a minha capacidade de julgar, né? De entender os caminhos, diferenciar o bem do mal, né? Então ela está aí o tempo todo. Então, quando a gente fala aqui na lei de liberdade, né? A gente fala num primeiro elemento que é a liberdade natural, e que ele fala o seguinte: a liberdade na nossa atual condição de evolução é somente pelo pensamento, tá? Porque somos limitados pelo nosso corpo físico, pelas imposições sociais e as nossas emoções desequilibradas, né? Então nós temos uma liberdade limitada somente ao nosso pensamento. E mesmo o nosso pensamento também, a gente vai ver daqui a pouco que ele não é absoluta, né? À medida que eu me relaciono com as outras pessoas, porque eu preciso evoluir, e para evoluir a gente tem a lei de sociedade, que é muito importante que eu conviva com o outro, né? Para que eu consiga entender, aprender determinadas virtudes, a paciência com o outro, ou comigo, o outro comigo, a tolerância, né? A aceitação e assim por diante. Então eu preciso conviver com o outro para que eu consiga avançar. Sozinho eu não consigo fazer isso. Então a lei de sociedade também perpassa por essa lei da liberdade, né? O pensamento, então, ele é muito construtivo. Eu posso construir caminhos, eu posso construir, né, meu futuro e assim por diante. Mas para isso eu preciso educar esse pensamento. Se eu não educar esse pensamento,
ele vai ficar voltado, às vezes, para um vício de pensamento que é toda situação ruim, né? Tudo que acontece de ruim foi por minha culpa, ou aconteceu, né? Todas aquelas situações ruins, eu estou ali no volante do meu carro, mas essas situações elas precisam ser transformadas. Então o nosso pensamento ele tem uma força incrível e ele pode nos levar para o céu, como ele pode nos jogar para a terra, para o chão, né? Então ele pode me transformar num rei, como ele pode me transformar num mendigo, através do pensamento. E essa situação pode ser de diversas formas, né? Então o pensamento ele tem uma função muito importante, essa liberdade de pensar também está ligado a uma questão cultural, está ligado a uma questão da forma como eu construo as minhas ideias, construo meus pensamentos. Por isso que é sempre importante a gente estar olhando para a nossa forma de pensar, sentindo qual é o nível de energia e para onde ele está caminhando, né? Para onde esse pensamento está indo e até que ponto eu posso então começar a mudá-lo ou mudar a sua direção e fazer alguma coisa para mudar esse meu caminho, né? O desapego aos bens materiais que nos tornam escravos e infelizes, né? Então às vezes a gente não tem uma liberdade total, a gente está muito ligado às questões materiais e a gente também tem essas questões envolvidas com a questão material, né? Então é preciso viver no mundo sem ser do mundo. Já falava Paulo de Tarso, né? E por que isso, né? Porque às vezes o pensamento ele tem vícios, né? Vícios que tiram a nossa liberdade. Então a gente tem várias situações. O Públio Lentulus, que era um senador romano, ele teve uma série de situações, ele estava muito envolvido com egoísmo, né? Com muito orgulho. E, inclusive, ele tem um cenário no livro chamado Há 2000 Anos, do Chico Xavier, em que ele condena a própria esposa, né? E aí, ele, quando desencarna, ele vê que ele realmente agiu de uma forma muito ruim e se reencarna como um escravo, né? Numa outra condição para que ele pudesse mudar sua forma de pensar. O corpo estava escravizado, mas o pensamento estava livre de uma certa forma, né? Se eu não me engano, foi Platão, foi preso porque ele foi condenado, diziam que ele estava corrompendo a mente dos jovens na época e ele foi preso. Aí chegaram para ele e falaram assim: mestre, viemos aqui para libertá-lo, né? Ele fala o seguinte: mas libertar do quê? Se eu não estou preso, né? Ou seja, o meu pensamento está livre, a minha forma de pensar é livre, né? Então tem todas essas situações que a gente tem que olhar, né, e considerar. O progresso, então, ele caminha para frente, né? E ele não volta... Opa, deixa eu ver aqui, acho que eu... Aqui. O progresso, então, espiritual, é lógico, ele caminha para frente e não volta atrás, não volta à infância, né? Então, a partir do momento que eu adquiro uma virtude de fato, eu não regrido, né? E é daí para frente que eu continuo. Porque seria negar a lei do progresso, né? Então, não se volta à infância, né? Então, nós passamos pela infância, mas à medida que a gente vai adquirindo valores, a gente não regride lá para aquele momento de infância. As opiniões liberais, né, ou atitudes de despotismo no lar, ou com os subordinados por algumas pessoas, né, mostra que eles têm conhecimento, e às vezes a gente tem conhecimento da lei, né, ou das leis, mas a gente está cheio de orgulho e egoísmo, então a gente acaba fazendo, né, cometendo determinados erros, porque a gente age de uma forma, tem consciência, mas nas nossas atitudes, na nossa forma de agir, a gente, na verdade, acaba patinando e deslizando e cometendo aí situações que não são adequadas de acordo com o que a gente diz, né, ou pensa em relação às leis. Quando os princípios são verdadeiros, né, e isso está justificando a frase de cima, não se faz uma comédia encenada por interesses, né? Então a gente tem que ser sempre verdadeiro. Compreende o que se deve fazer, mas não o fazem. Ou seja, eu tenho consciência do que é certo, mas eu não consigo fazer o que é correto, né? Então essa é uma das situações.
quanto mais inteligência tem o homem, né, para compreender o princípio, né, os princípios da lei da liberdade, menos desculpa ele terá por não ter aplicado a si mesmo, né, não é aos outros, mas a ele próprio, né, a lei da liberdade. Uma pessoa simples, mas sincera, né, ela pode ser muito mais adiantada no caminho de Deus do que aquela que pretende parecer o que não é, né? Ou que se mostra muito intelectualizada, mas moralmente ela não conseguiu chegar nesse patamar ainda, né? Então a gente tem essas situações. Nenhum homem está destinado a ser propriedade de outro homem. E aqui a gente está falando ali no topo desse texto sobre a escravidão. Então, não é permitido, é contrário às leis de Deus, o processo de escravidão, né? Então, a grafia está errada ali na propriedade. Então, nenhum homem está destinado a ser propriedade de outro, e a escravidão é um abuso de força e, logicamente, é contrário às leis de Deus. Ela desaparece com o progresso da humanidade, assim como os abusos. Então, à medida que a gente vai progredindo, eu já não tenho mais necessidade de cometer esse tipo de ato, né? Que é um ato contra as leis divinas e desumano, né? Um ato completamente desumano. Mesmo que a escravidão fosse um costume da época, né? Porque isso tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala, mas na época era comum ter isso, né? Era algo que se fazia, né? E ele fala o seguinte, mesmo que fosse comum, como um costume da época, o mal é sempre o mal. Não tem desculpa, né? É contrário à lei de Deus. Mesmo na ignorância do ato e acobertado pelos costumes da época, o cristianismo veio mostrar que todos somos iguais perante o nosso Pai Criador. E por isso não há desculpa, né, para dizer que eu era ignorante naquela época. Naquela época eu não sabia o que estava acontecendo. Né? Todo mundo pensava daquela forma e pensava de uma forma errônea, né? Então não tem desculpa para esta situação. A desigualdade entre as raças também não é motivo para a escravização, né? Nós tivemos na época da Segunda Guerra Mundial, né, país que se achava como uma raça superior ao outro e por isso, né, achava que os judeus não eram superiores, não era uma raça que deveria ser digna como os alemães, e aí houve a mortandade, todo o holocausto que a gente teve ali, né? Então, mesmo que haja uma desigualdade entre as raças, não é justificativa e não é motivo para que se escravize ou se tome o outro como propriedade. Ou seja, eu faço da vida do outro aquilo que eu quero, né? E isso acontece, às vezes, de diversas formas. Pode acontecer numa própria relação, né, entre um casal, pode acontecer e aí vira uma situação viciosa, pode acontecer na relação entre familiares e assim por diante. Então, às vezes a gente se sente, às vezes em ter o outro como propriedade não é uma situação que agrada aos olhos de Deus, porque ela não é a sua propriedade, né? Ela não pode fazer aquilo que você quer, não pode fazer tudo o que você pensa, então nós temos que ter esse cuidado. Os homens que tratam seus escravos com bondade, né? A pergunta do Livro dos Espíritos falava isso, mas tinha um dono de escravo que ele tratava todos bem, dava muita comida, etc. tal, né? E ele fala, olha, é puro interesse, né? Era puro interesse, como tem grande cuidado com seus bois e seus cavalos, né? Para depois então levar para o comércio, né? Buscando com isso tirar o melhor proveito. Então não era verdadeiro, né? Então a gente tem que ter sempre tomando cuidado com isso, né? Não são tão culpados quanto aquele que os maltratam, né? Mas eles também, mesmo assim, usam-nos como mercadorias, mas ele também tem responsabilidade sobre o ato que ele está cometendo, né? Pode não ser tão agravado, mas também tem a responsabilidade aí sobre o ato. O homem tem ilimitada liberdade de pensamento, então ele pode até deter o voo, né, do pensamento, mas ele não pode aniquilá-lo, né?
Ele não pode fazer com que um pensamento seja cortado, uma pessoa não pense, ela não tenha o seu ponto de vista, né? Que ela não consiga pensar por si própria. O cristianismo foi um desses exemplos, né? Matava-se e jogava-se aos leões porque não concordavam com toda a religião, né, toda a forma de admiração, né, que tinha sido em Roma, e aí quem não pensava daquela forma, então era jogado aos leões, né? Ou seja, como se aquilo pudesse mudar, moldar e controlar o pensamento das pessoas, né? Jesus é um exemplo disso, né? Então, porque ele veio pregando a igualdade e o bem, né? E foi crucificado, foi, né, levado para uma situação que era realmente para levá-lo para todo aquele sacrifício que ele passou, né? Você vai chamar mais alguém ou já foram todos? Perante Deus, o homem é responsável pelo seu pensamento, mas ele conhece os seus pensamentos e assim condena-os e os absolve. A consciência pertence ao homem como todos os seus pensamentos, né? Então, essa consciência, que é esse discernimento do bem e do mal, a capacidade de julgar se eu estou indo para o caminho certo ou errado, né? Ela pertence a cada um de nós e ela é muito importante, porque é nessa consciência que está a lei de Deus, é o que estava lá no começo. E se a lei de Deus está na nossa consciência, significa que ela está embutida nos nossos atos. E quando a gente sai do trilho, alguma coisa nos avisa, alguma coisa dá um alarme e nos diz que alguma sensação, às vezes ruim, né? Puxa, tive uma sensação ruim, acho que realmente eu não falei a coisa certa, ou eu ofendi alguém, ou eu fiz algo que não foi bem para alguém, né? Por isso, o homem tem liberdade de consciência, mas somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência, né? Ou seja, eu não posso ficar julgando a consciência do outro, né? A forma como que o outro acha que aquilo é bem ou ruim, né? A Deus pertence esse julgamento, né? A liberdade de consciência é uma das características da liberdade da verdadeira civilização e do progresso, né? Então essa liberdade de consciência é um ato maior que está dentro desse processo nosso evolutivo, né? À medida que a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai conseguindo ter mais liberdade de consciência, porque eu vou conseguindo avaliar os meus atos de uma forma muito mais ampla, né? Eu vou adquirindo muito mais instrumentos para poder avaliar e seguir o meu caminho correto, né? Aquele que não pensa igual a nós deve ser respeitado pela liberdade de pensamento. Então aqui a gente está falando em lei da liberdade. E a lei da liberdade fala o seguinte: respeite a forma de pensar do seu colega, respeite a forma de ser do outro, né? Porque só a Deus cabe esse tipo de julgamento. Às vezes a gente julga, e a gente julga pela forma como a gente enxerga, e é limitado a forma como a gente enxerga. E às vezes eu julgo uma parte, eu vejo só um pedaço, e por um pedaço eu tento falar do todo, e estou errado, né? E às vezes o todo não corresponde àquilo que eu não enxergo. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Não há uma crença que seja a única expressão da verdade, né? Não dá para dizer que existe uma religião ou uma crença que fala eu realmente sou o verdadeiro, e nós é que somos verdadeiros e sabemos de tudo, né? Na verdade, todos nós estamos aprendendo, todas as crenças estão evoluindo, aquelas que falam do bem e que falam, né, que tem Cristo como seu mestre. Mas essa expressão está naquelas que fizeram mais pessoas do bem e menos hipócritas, né? Parou aqui o negócio.
aqui. O livre-arbítrio, ele faz parte do homem como a liberdade de pensar, né? Então eu tenho o direito e a liberdade de escolha, né? E de acordo com a minha liberdade de pensar. Sem este, ele seria uma máquina, ou seja, sem o livre-arbítrio eu seria manipulado para ir para uma direção ou para outra. Mas Deus quer que nós tomemos o volante do nosso carro, que a gente caminhe na direção do que nós achamos que é certo ou errado, né? Que aí está a consciência para falar isso. E aí a gente precisa, de fato, né? Exercer esse livre-arbítrio em todas as nossas atitudes, em todos os nossos momentos, né? E o livre-arbítrio vai além do nascimento como seu início, o nascimento nosso, né? Enquanto ser humano aqui. Ele o possui desde o momento em que haja liberdade de agir. A partir do momento que ele vai tendo liberdade de ação, então nós começamos a ter o exercício desse livre-arbítrio, né? Para onde vou, qual a direção que eu tomo, se eu vou para a direita ou para a esquerda. E nas primeiras fases da vida, que a gente está falando da infância, a liberdade ela é quase nula, né? Uma criança praticamente não tem liberdade, né? Não tem livre-arbítrio, mas se desenvolve à medida em que se desenvolve as suas faculdades intelectuais e assim por diante. As predisposições instintivas podem arrastá-lo a atos repreensíveis, né? Então, mas não há arrastamentos irresistível, olha só, quando se tem vontade de resistir. Por isso, esse termo vontade de resistir, ele é tão grandioso, mas tão importante, que se a gente olhar para a nossa vida e o nosso dia a dia, a gente vai ver quanto eu poderia ter resistido e mudado as minhas atitudes, e mudado a direção daquelas ações que eu tomei. Vontade de um monte de coisas. Às vezes vontade da comida até, do alimento, né? Vontade, sei lá, de um carro novo, vontade de dinheiro, vontade de poder. E assim as vontades nos circundam, as vontades nos invadem, né? Essa que é a verdade. Quão forte eu estou para resistir? Meu pensamento pode ser um instrumento importante para isso, né? O estudo é importante para isso. Conhecer as leis de Deus também nos fortalece para isso, né? Eu consigo estar mais forte, eu consigo resistir. Então, quando bate um pensamento ruim, eu posso dizer para ele, eu resisto àquela vontade, eu resisto àquele desejo que pode não me fazer o bem, né? Então olha como é importante essa questão dos desejos, né? E pode ser desejos, às vezes, até de um vício, pode ser um desejo, né, de uma dependência química, e assim por diante, né? Então por isso que é importante resistir. A parábola do joio e do trigo, vocês já conhecem, o computador duplicou ali as imagens, tá? Eu vou falar rapidamente, mas ela está aqui, né? Não vou ficar lendo ali. No reino dos céus, ele diz o seguinte, que é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então ele foi lá e semeou, né? Semeou o trigo, né? E aí veio um inimigo à noite e semeou o joio, né? O joio é isso aqui que está aqui, tá? E o trigo é isso aqui. Só para vocês terem uma ideia, a diferença do joio e do trigo. Eles são umas plantinhas um pouco parecidas, mas não tanto, né? Então o inimigo semeou o joio ali. Por que essa parábola? Porque ele está falando do bem e do mal. E por que ela está aqui dentro da lei da liberdade? Porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher o bem ou o mal de acordo com as minhas atitudes e a minha consciência, não é? Então, ele semeou o joio ali no meio, tá? E aí vou só ler, né? Aí os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio, né? Eles perguntam para ele. E ele fala assim, um inimigo, né, é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres então, né, podemos arrancar o joio? Ele fala, não, deixa crescer junto esse joio, como trigo, mas na hora de fazer a colheita, você faz diferente, né? Você é o que ele fala ali, deixai crescer ambos até a ceifa, né, que é a colheita. E por ocasião dessa colheita, direi aos ceifeiros,
colhei primeiro o joio. E aí você colhe ele, né, coloca num molho, né, num volume e queima esse joio. E aí depois então você tem o trigo para ir para o seu celeiro. Ele está querendo dizer o seguinte: às vezes é importante a gente ter essa liberdade, ter esse livre-arbítrio, porque o bem e o mal eles convivem, né? O joio está significando o mal, o trigo está significando o bem. E ele é importante que estejam em nossas vidas, porque eles nos fortalecem no nosso poder de decisão, né? Que é o nosso livre-arbítrio. Então, diante de uma situação dessa, eu posso seguir por caminhos bons, como eu posso seguir por caminhos ruins. Tudo depende da minha consciência, tudo depende da minha forma de pensar, né? Que isso é muito importante. Tem um documentário que está no YouTube, chama Quem Somos Nós?, baseado na física quântica e que fala do poder do pensamento. Esse documentário é muito interessante, se você tiver acesso, Quem Somos Nós? Tá? Ele vai discutir, através de PhDs em física, bioquímicos, etc., a força do pensamento, inclusive com os experimentos com a cristalização da água. Quando você pega uma água poluída, como que fica o cristal da água, e ele muda completamente quando alguém blasfema diante da água, né? E muda mais ainda quando você tem o Ki do amor, quando você tem um monge abençoando aquela água. Então, se a água muda dessa forma, e nosso corpo é 70% de água, imagina o que os nossos pensamentos não fazem com o nosso corpo e não faz conosco, né? Então, é para se pensar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, né? Bom, aqui a matéria ou o organismo, né, ele exerce uma influência sobre o livre-arbítrio nos casos em que ele tem a aberração das suas faculdades. E aqui vamos falar em matéria material, posso falar da riqueza e uma série de situações que podem me levar ao desvio do meu caminho, né? Um indivíduo que está perturbado na sua inteligência não é dono do seu pensamento, né? Porque há uma perturbação. E por isso não tem mais liberdade de pensamento, né? Ele perde isso. Uma aberração causada pela embriaguez, por exemplo, né? Ela tira completamente essa capacidade dele de pensar e de decidir de uma forma consciente, né? Muito se fala, a bebida tira a consciência do indivíduo, né? Então, e não é desculpa, né? O fato dessa embriaguez, da responsabilidade dele, continua e tem muita responsabilidade, né? Por quê? Porque ele se priva voluntariamente da sua razão para poder satisfazer as suas paixões brutais, né? Ou animais também, podemos até usar esse termo, tá? No estado de selvageria, então a gente entra nessa questão mais primitiva, o que predomina então é o instinto, né? Não é a razão. Mas isso não impede de liberdade, ele também tem liberdade, só que essa liberdade ainda é limitada, né? E a gente, quando fala em liberdade absoluta, a gente fala em limitada, uma das perguntas do Livro dos Espíritos é: o homem pode ter liberdade absoluta, né, completa? Ele fala não, não pode, porque à medida que você tem contato com outro ser humano, é aquilo que eu falei no começo, você já começa a respeitar o direito do outro, então a tua liberdade começa a ser delimitada, e aí você não tem liberdade absoluta nesse caso. Então, porém, à medida que ele se desenvolve intelectualmente e moralmente, mais responsável ele se torna, né? Então a liberdade se desenvolve com a inteligência também, né? E a posição social pode ser um obstáculo à liberdade, né, dos atos, mas há responsabilidade do esforço para superar os obstáculos. Lembra, superar a vontade, eu preciso resistir, e aí eu tenho esforço para superar as minhas dificuldades. O que isso está querendo dizer para todos nós? Está querendo dizer o seguinte: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não espere só do alto essa ajuda, faça alguma coisa. E a gente pode fazer. E a gente pode fazer já começando a buscar dominar os nossos pensamentos, ou mudar nosso padrão mental, né? Ou resistir um pouco mais às tentações e aos vícios que nós temos, né? Então nós temos vários elementos que nos
podem nos ajudar. E aí, com relação à fatalidade, ele diz o seguinte: a fatalidade não existe nos acontecimentos da vida, né? A não ser na escolha que o espírito fez para passar por esta ou aquela prova. Então, nas provações morais e nas tentações, ele exerce o seu livre-arbítrio quanto ao bem ou mal, podendo resistir ou ceder, né? Tem pessoas que parecem ser perseguidas pela fatalidade, né? Então fala, poxa, tudo isso acontece comigo. Talvez sejam provas escolhidas, né? Não é que aconteça com ela, mas podem ser provas que ela mesma pediu para passar. Mas em meio ao mal, cuide para que a tua consciência esteja pura, né? Aqui, achamos mais simples, às vezes, e menos humilhante, atribuir a nossa falta de sucesso, né, ou a dificuldade, né, falta de sorte, ou ao destino, os acontecimentos ou as fatalidades, ao invés de encarar a nossa culpa, né? Ah, isso foi uma fatalidade que me aconteceu, mas às vezes ela aconteceu porque foi uma consequência das tuas decisões, ou das nossas decisões, né? E por isso ela não foi uma fatalidade, ela foi uma reação a uma nossa forma de ser, ou a nossa forma de pensar, ou a nossa forma de agir, né? Por isso a gente tem que estar sempre olhando no passado para entender o que acontece no presente e talvez para mudar o nosso futuro, né? Porque está tudo ligado à nossa forma de pensar. Há pessoas que escapam de um perigo mortal para cair em outro, e isso não é fatalidade, porque quando chega o momento da morte, de uma forma ou de outra, não se consegue escapar. E é lógico que ele fala, tem situações que você pode, né? A pessoa pode até fazer algo que mude essa realidade, mas no geral ele quer dizer o seguinte, quando chega a tua hora, não adianta você viajar para outro país ou para outro lugar ou pegar ir por via terrestre se você tem o seu final já estabelecido, né? Não morreremos se a nossa hora não tiver chegado, né? A não ser que a gente abuse, e está lá nas leis de Deus, a gente abuse desse nosso livre-arbítrio, né? Ou a gente se perca. Um suicídio pode ser uma abreviação da nossa vida contra o nosso momento. Eu não vou chegar lá no meu momento que eu realmente tinha previsto, eu vou abreviá-lo antes. O suicídio é uma das piores situações que a gente tem em termos de abreviação da vida, né? Ele não vai resolver a sua situação, ele só vai piorar a situação depois, não vai resolver o problema, ele só vai trazer muito mais dificuldades e dores para a continuidade da vida dele, porque a hora que ele entende que o corpo morreu, mas o espírito não, e que todas aquelas dores continuam, e tem mais dores por causa do ato que cometeu, aí então ele vai ter consciência de que aquilo foi um erro muito grave, né? Tem um livro do Richard Simonet, lá no fundo tem vários livros, se vocês quiserem levar, ler e depois trazer de volta, tá? E que fala suicídio, né? Tudo que você precisa saber a respeito. Ele é muito legal, o Richard Simonet era daqui de Bauru e tem uma linguagem muito clara, nítida e muito direta, tá? Muito interessante. Então, os perigos corremos por conta própria e com base na nossa liberdade de decisão, né? O nosso tipo de vida, ela pode definir o nosso tipo de morte, né? E é lógico, se eu decido que eu vou me tornar um assassino de aluguel, né? Logicamente a minha forma de morte provavelmente vai ser através de uma bala, né? Porque eu estou no meio para isso. Então, o tipo de vida que eu tenho, ela pode definir o nosso tipo de morte, né? Só dando um exemplo muito trágico, mas pode ser dessa forma. Há fatos que ocorrem independente da vontade do espírito, mas não são aqueles maiores, porque os fatos menores, né, podem ser fruto da imprudência própria. Fui lá no fogão e queimei o dedo na chama, né? Eu me distraí, estava pensando em outra coisa, fui atender o celular e botei o dedo lá, foi uma imprudência minha. Isso é um fato menor, quer dizer, não foi uma fatalidade. Isso simplesmente foi uma imprudência que eu cometi, né? O homem que comete um assassinato não sabe ao escolher a sua existência que se tornará um assassino. Olha que interessante, né?
não estando ninguém predestinado ao crime? Isso é a resposta de uma das perguntas do Livro dos Espíritos, né? Sabe apenas que ao escolher um tipo de vida ou outro, tem a probabilidade de matar o seu semelhante, né? Ou até de morrer daquela forma, tá? Fatalidade está ligada aos acontecimentos materiais, então fora de nós, né? Fora de vós. E os atos da vida moral estão ligados à liberdade nossa de escolha, né? Foi fruto da minha escolha, né? E por isso aquele acontecimento, tá? O futuro é oculto ao homem, a gente está falando de conhecimento do futuro, eu não demoro para terminar, tá? O futuro é oculto ao homem e somente em casos raros é revelado a ele. Por que é oculto ao homem? Essas perguntas que vêm depois, ela fala isso. Não saber o futuro favorece o exercício da nossa liberdade de escolha, porque senão eu sei o futuro que vai acontecer comigo, talvez eu vicie as minhas escolhas também, o meu livre-arbítrio. Como que eu vou escolher se eu já sei que o meu, né, vai acontecer tal coisa comigo lá na frente, né? E eu vou naquela direção. Olha como perturba, né, o caminho. Por isso ele é oculto a nós, buscando realizar as coisas e não impedi-la, né? Deus sabe se um homem vai sucumbir ou não às provas. Olha que interessante isso aqui. E mesmo assim, a prova é necessária para o homem, né? Exercitar a sua capacidade de discernimento do bem e do mal e dar ao homem toda a responsabilidade da sua ação. Discernir, né, capacidade do bem e do mal e ser responsável pelos seus atos. Olha que interessante isso aqui. E aí ele fala no próximo slide, né? Por mais capaz que seja um estudante, aqui justificando lá porquê, né, da situação, mesmo tendo certeza do seu triunfo, né, não se pode dar o diploma a ele sem o exame para entender se ele aprendeu ou não, né? Não posso dizer que ele é um médico se eu não fizer as provas, para dizer se ele aprendeu, ele vai saber operar, né? E vai saber cuidar dos pacientes e dos doentes. Então, por isso, Deus nos deixa passar por essas situações. E muito sabiamente, né? Até porque senão a gente viraria, a gente seria comandado por Ele, né? E Ele não quer isso, e a gente também entende que isso não é o ideal. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inércia, né? Prevendo o futuro, e de um acontecimento infeliz o desencorajaria. Isso com conhecimento do futuro, né? Sei que vai acontecer uma tragédia para mim no futuro, né? Daqui 1 ano ou daqui 2 meses. Isso poderia me deixar de tal forma desequilibrado que isso poderia me tornar, né, o meu dia a dia pior ainda na minha situação, tá? De vida, tá ok? Bom, hoje eu fui um pouquinho mais curto, atendendo o que a Hilda também falou, tá? Me pediu, e tentei ser o mais breve possível, mas essa lei de liberdade ela é muito instrutiva. Se quiserem, peguem o Livro dos Espíritos, tem muita informação ali, muito legal para se entender, né? Eu trouxe as principais, é lógico que a gente não traz todas elas, né? Porque senão ficaria um pouco enfadonho, tá? Mas eu terminaria por aqui, tá? Eu gostaria então de fazer uma prece de encerramento com vocês, agradecendo a toda a inspiração e todo auxílio que a espiritualidade nos oferece, né? E abertura para que o nosso terreno fique fértil e a gente saia um pouquinho melhor e praticando um pouco mais desses ensinamentos e dessa liberdade na nossa vida. Que possamos ter mais força para resistir às nossas tentações, mais controle dos nossos pensamentos e controle das nossas vontades. Que tenhamos uma boa noite e uma ótima semana que vai se iniciar. Que assim seja. Ele falou no livro dos